Então, boa tarde mais uma vez, pessoal. Muito obrigada pela presença, obrigada também pela paciência, que hoje demorei um pouco mais para conseguir acertar aqui a nossa sala de aula. E muito bem-vindos, bem-vindo também a quem estiver ouvindo a gravação. E hoje nós temos, então, um assunto maravilhoso, o Templo do Espírito Santo, que é a seção 6 do capítulo 20, na página 464. E só dar um ok aqui para o pessoal. E antes de nós iniciarmos, então, esse nosso estudo, o Templo do Espírito Santo, que é mais uma vez essa parte metafísica do curso, onde Jesus faz mais uma vez um tópico, um aspecto da nossa realidade, do nosso ser, em confrontamento com o que nós pensamos que somos. Então, esse lar do Espírito Santo, esse lugar onde o Espírito Santo está em nós, e a nossa identificação, que o ego nos deu uma identificação, e o Espírito Santo que ele nos dá, então não é um lugar físico, é uma conscientização, é um conhecimento de quem que nós somos. E é isso que nós vamos ver hoje mais uma vez, sobre um determinado aspecto. E antes de iniciarmos, então, essa leitura comentada, vamos fazer a nossa internalização, a nossa entrega de intenção, que nós buscamos, pode ser através de uma respiração mais pausada, aquietar a nossa mente dos barulhos externos, aquietar a nossa mente para as atividades cotidianas nossas e buscarmos a nossa concentração, colocarmos toda a nossa atenção na nossa vontade de entregar ao Espírito Santo a nossa capacidade de aprender. Que ele utilize essa capacidade por nós para nos ensinar verdadeiramente sobre a nossa verdadeira identidade, sobre quem somos, pois só assim, só nos conhecendo como de fato somos, é que poderemos retornar à lembrança da nossa realidade em Deus. Então, estabelecida a meta que o Espírito Santo nos conduza, nós estamos prontos para iniciarmos. Então, repetindo, no capítulo 20, sobre a sessão A Visão da Santidade, hoje no tópico 6, o Templo do Espírito Santo, ou a moradia do Espírito Santo, na página 464. E Jesus começa colocando, então, aqui o primeiro ensinamento dele, dizendo: o significado do Filho de Deus está unicamente em seu relacionamento com o seu Criador. Então, o significado do Filho de Deus, da nossa realidade, nós só temos significado pelo relacionamento que nós temos em Deus. Nada mais dá significado à nossa existência. Se não fosse para nós estarmos em consciência direta e aberta com Deus, nós não seríamos uma criação de Deus. Deus não teria se estendido, não teria nos criado. Então, o relacionamento nosso com Deus é o significado, é a verdadeira causa da nossa criação, de nós existirmos em Deus, para vivenciarmos esse relacionamento com Deus. Lembrando que se Deus está no todo, então um relacionamento com o todo. Se esse significado se encontrasse em qualquer outro lugar,
que não fosse em Deus, ele estaria baseado na contingência, mas não há nada mais. Então, se não fosse para nós estarmos num relacionamento direto e absoluto com Deus, se o relacionamento estivesse em outro lugar, ele estaria, como diz aqui, baseado na contingência, no talvez, algo que poderia se acontecer, algo que poderia acontecer ou não, esse relacionamento. Só que não existe nada além de Deus. Então, como que o relacionamento poderia estar em outro lugar que não fosse Deus? Porque nada que não seja de Deus é real. Então, o relacionamento real só pode existir em Deus. E esse relacionamento é totalmente amoroso e eterno. É a forma como Deus se relaciona. Ele se estende, ele se abre totalmente ele divide o seu conhecimento com a sua criação. E isso ele faz em amorosidade, porque Deus só conhece amor. Então ele faz isso eternamente em amorosidade. Então nunca houve um tempo que nós não tivemos completamente dentro do relacionamento com Deus. O que aconteceu com a queda foi nós ficarmos inconscientes disso. Então, a nossa queda é uma viagem de consciência apenas, não de realidade. Esquecemos da nossa realidade, esquecemos do nosso relacionamento com Deus, mas isso não quebrou o relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus é sinônimo de vida também. Se há vida, há relacionamento. Seguindo aqui no 1:4, entretanto, o Filho de Deus inventou um relacionamento não santo entre ele e seu Pai. Aquela ideia de fazer algo além de Deus, aquele primeiro pensamento, e como que seria se fizesse algo a mais para oferecer a Deus, algo sem Deus estar presente. Então, o que esse primeiro pensamento fez do relacionamento? Ele buscou um relacionamento sem Deus. Então, buscou um relacionamento não santo. Então, a queda nossa, a causa do esquecimento é porque buscamos na mente um relacionamento não santo. E isso quebrou a nossa consciência do nosso relacionamento com Deus. Não quebrou o relacionamento, quebrou a consciência do relacionamento. Por isso que precisamos voltar a estar conscientes desse relacionamento. O seu relacionamento real, né, do filho, é um relacionamento de união perfeita e de continuidade ininterrupta. O relacionamento que ele construiu é parcial. Então, o relacionamento de Deus com o filho, o relacionamento real, ele é perfeito, ele abrange a tudo. Só que o relacionamento que o filho construiu sem Deus, esse é parcial, autocentrado, partido em fragmentos e cheio de medo. Exatamente como são os relacionamentos aqui do mundo. Exatamente como é a experiência de cada um que não se lembra de seu relacionamento em Deus. Porque ou nós estamos conscientes do relacionamento em Deus, ou estamos conscientes daquele relacionamento não santo que nós fizemos por um instante da insanidade lá na consciência em Deus. E tudo mais da nossa experiência aqui decorre desse único instante. Então, o que aconteceu no nosso relacionamento em Deus, na nossa mente, isso é refletido aqui no mundo. Por isso que todos os relacionamentos aqui do mundo também são parciais, são autocentrados, eles são partidos em fragmentos e são cheios de medo. O que foi criado pelo seu pai é totalmente autoabrangente e autoextensivo. Então, o relacionamento de Deus nunca mudou. E ele é totalmente abrangente, ele atinge a tudo. Nada que é real está fora desse relacionamento. E autoextensivo. Ele mesmo, o relacionamento se estende a tudo. O que foi feito
Então, aqui, na frase anterior, o que foi criado, porque no céu a criação. Aqui no sonho, o que não é real, mas nós vivenciamos, não é criação. Então, Jesus diferencia com o verbo fazer. Nós apenas fizemos, não criamos, não tem vida própria, mas fizemos. Então, o que foi feito por ele é totalmente autodestrutivo e autolimitador. Então, todo relacionamento que surgiu na mente, naquela mente que acreditou que se separou de Deus, todo relacionamento e tudo mais, inclusive a projeção para cá, toda ela é autodestrutiva e autolimitadora. Ela limita a consciência da totalidade do céu, da nossa consciência. E ela é autodestruidora porque tudo dentro desse relacionamento, em última análise, acaba em destruição. Nada é melhor para mostrar o contraste do que a experiência de ambos, de um relacionamento santo e de um relacionamento não santo. Então, nada é melhor para Jesus nos ensinar o que é o relacionamento santo e o que não é o relacionamento santo, do que mostrando o contraste entre um e o outro. E é disso que a nossa sessão trata de hoje. Aqui Jesus vai nos apresentar os contrastes do relacionamento não santo, que é o relacionamento que se vive quando nós acreditamos que estamos aqui no mundo, e o relacionamento santo, que é aquele que o Espírito Santo nos oferece em troca de nós abrirmos para ele o relacionamento não santo. Então, esse contraste. O primeiro, que é o relacionamento santo, ele baseia-se no amor e descansa nele, sereno e imperturbado. O corpo não interfere. Essa comunicação desse primeiro relacionamento santo, ele é 100% só na mente. E ele se faz, a mente que ativa o espírito, a mente ativa o espírito. E para isso não é necessário um corpo, ela é uma condição mental. Então, por isso que o corpo, que é nosso instrumento de comunicação, como instrumento, ainda precisamos dele, mas ele não interfere com a comunicação em si. O corpo, o instrumento de comunicação, apenas nos facilita para que nós voltemos de novo a estar cientes dessa comunicação. Uma vez atingida essa comunicação, não há mais necessidade do instrumento de comunicação. Por isso que o corpo, ele é totalmente neutro, ele não interfere. Qualquer relacionamento no qual o corpo entra, não se baseia no amor, mas na idolatria. Então, o que são 100% os relacionamentos aqui no mundo, quando nós acreditamos que estamos nos relacionando de uma pessoa física, de uma pessoa corporal para outra corporal? Isso é idolatria, porque nós estamos dizendo que o ser que Deus criou é essa identificação física, é esse corpo. Então, isso é atribuir um valor equivocado para aquilo que o ego fez. O ego fez o corpo, sim, mas o Espírito Santo consegue utilizá-lo, necessita dele, enquanto nós precisamos dessa correção, como instrumento de comunicação, e não para ser a nossa identidade. Então, se o corpo é a nossa identidade, se nós acreditamos que precisamos salvar o nós, que é aquele que se identifica como sendo um ser físico e psicológico, individual, então nós estamos praticando idolatria. Estamos idolatrando a uma coisa que o ego fez e que Deus desconhece, que não é a nossa realidade, não é o nosso ser. Nós não somos o corpo, nós ainda somos o pensamento de Deus. Nós ainda somos o Filho de Deus, o Cristo. Nós somos espírito, nós temos uma mente que pode servir e que deve servir, porque ela foi criada para isso, ao Cristo. Ela cria igual a Deus, quando ela está na sua verdadeira identidade. Mas com aquele pensamento do relacionamento não santo, com essa contaminação na nossa mente e a nossa escolha por essa nova identificação, nós nos tornamos idólatras, porque nós
nossa consciência é de que somos um corpo. Tanto é que sempre digo, basta nós ferir ao corpo para sentir como se nossa identidade fosse ferida. Ou basta uma dor, uma perda psicológica, uma dor psicológica para sentir que a nossa identidade se foi. Então, isso é perder o nosso ser de vista. É para isso que o ego criou o mundo, para nos desviar do nosso ser. Por isso que então é a idolatria. O amor, ele deseja ser conhecido, completamente compreendido e compartilhado. Então, como que um corpo poderia ser conhecido, completamente compreendido e compartilhado? É impossível compartilhar um corpo porque ele é limitado. Se eu tiro um pedaço do corpo, dou para o outro, o corpo ele se desvai, ele já não é mais completo, ele perde a sua utilidade. Então, logicamente que só o amor, só um nível acima do nível físico, só no nível dos pensamentos, no nível de amor, é que é possível ser conhecido, compreendido e compartilhado, como Deus faz. Deus, no relacionamento santo, ele é conhecido, ele é compreendido e ele é compartilhado. Foi assim que ele nos criou, comunicando a si mesmo a nós. Ele nos fez a nossa mente através disso, se comunicando a si mesmo, e não retendo nada dessa comunicação. E nós também comunicamos adiante, e isso é nossas criações. Mas isso é num nível de pensamento, no nível real. Logicamente que no nível físico nada disso é possível. Continuando a falar do amor, aqui no 2:6, ele não tem segredos, nada que queira manter à parte e esconder. Ele não caminha à luz do sol, de olhos abertos e em calma, com um sorriso de boas-vindas e uma sinceridade tão simples e tão óbvia que não pode ser interpretada equivocadamente. Então, o amor, ele caminha à luz do sol, não significa que Jesus não está falando aqui do mundo físico, do sol físico, ele está falando luz como conhecimento, como saber. Então, ó, o amor, ele não guarda nada, ele não retém nada, ele não segura nada, ele dá e recebe totalmente, ele é totalmente inclusivo, nada fica de fora. Por isso que quando ele caminha à luz do sol, ele caminha no conhecimento e de olhos abertos e calmos, não obviamente com olhos físicos, mas os olhos do saber, daquele que recebe e que dá e que conhece, e com um sorriso de boas-vindas, porque tudo dentro do amor, toda extensão de amor é bem-vinda. E isso ele faz com sinceridade e simplicidade, com simplicidade tão óbvia que não pode ser interpretado equivocadamente. Então, nada aqui no mundo do ego se equivale a um conceito do amor verdadeiro. Mas ídolos não compartilham. Então, corpos, identidades pessoais, ser um ser individual, não há como compartilhar. Não há como ser individual e todo. É impossível ser duas coisas opostas. Então, o amor compartilha totalmente. A idolatria ou a identificação separada, essa não compartilha, porque ela precisa separar para existir, e ao separar, ela já está se excluindo. Então, ela é oposta do compartilhar. Por isso que ídolos não compartilham. Os ídolos aceitam, mas nunca dão em retorno. Então, os ídolos, o corpo, a individualidade, até aceita ser cuidado, aceita o amor, aceita a dádiva de vida, até parece que dentro da identidade pessoal há vida, porque ela aceita isso, mas ela nunca dá a vida, ela nunca acrescenta ao amor,
porque ela já está fragmentada, então ela aceita, mas ela não dá. Os ídolos, eles podem ser amados, mas não podem amar. Então, nosso ser mental, como Deus nos criou, nossa mente até pode amar o nosso ser físico, o nosso corpo, nossa falsa crença de que nós somos esse ser individual, mas esse ser individual não consegue amar. Aliás, ele é neutro, ele não consegue fazer nada, ele nem sequer é real. Mas na nossa experiência, então, ele não consegue amar de volta. Não compreendem aquilo que lhes é oferecido e qualquer relacionamento nos quais entrem perdeu o seu significado. Então, cada vez que eu busco um relacionamento através de ídolos, que eu acredito que o ser que eu estou me relacionando, ao invés de ver apenas como um instrumento, por enquanto ainda necessário, para a minha comunicação através do corpo, para me comunicar na mente das coisas que percebo aqui, se eu achar que estou me relacionando com esse ídolo, com esse ser físico, se eu buscar a comunicação com o ser físico, o relacionamento perde o seu significado. Por que ele perde o significado? Porque nós vimos lá acima, o relacionamento só tem significado no nível que Deus o criou, porque todo relacionamento nasce em Deus. Deus a única fonte dos relacionamentos, porque o relacionamento foi possível porque ele criou o seu filho, ele teve com quem se relacionar. Mas a parte, separando duas coisas que não têm vida, não podem se relacionar. E corpos e cérebros separados não são vida. O que parece aqui vida são os respingos dos relacionamentos que ele ainda consegue receber, mas ele não consegue dar. Então, por isso que o relacionamento se perde quando nós acreditamos nessa identificação física. O amor por eles, pelos corpos, tornou o amor sem significado. Então, quando nós amamos o ser separado, aquilo que o ego projetou e acreditamos que seja a nossa identidade, se nós amarmos a isso, o verdadeiro amor, ele perdeu o significado, porque o amor, ele não desconhece rupturas ou concessões ou pequenez ou escolhas. Como disse lá acima, o amor é completo e ele é o tempo todo. Então, ele se perde no significado dentro de um mundo separado. O amor tornou-se em significado. Vivem em segredo, né, o corpo, o idólatra, a identificação separada, aquela que o amor de Deus não consegue se relacionar. Como que elas vivem? Elas vivem em segredo, odeiam a luz do sol e ficam felizes na escuridão do corpo, onde podem esconder-se e manter-se escondido e manter escondidos os seus segredos junto com eles. Então, eles fogem da luz do sol. Então, novamente, não é do sol físico, obviamente, do sol do conhecimento, daquilo que acalenta, daquilo que é vida, que é o pensamento de Deus. A idolatria faz com que a mente fuja do verdadeiro amor para manter em segredo a sua identidade separada, longe do amor verdadeiro. E não tem relacionamentos, pois ninguém mais é bem-vindo ali. Então, aqui, dentro desse mundo da escuridão e de segredo e de individualidade, não há relacionamentos, levando o termo relacionamentos ao seu conceito mais elevado, como Deus o conhece. Porque o relacionamento, ele é como conhecimento, ele é total, ele é com tudo, e ele é totalmente bem-vindo, nada pode se opor a ele. E nos relacionamentos físicos aqui, tudo pode se opor,
tudo é limitado. Então isso é qualquer coisa, menos relacionamento. Não sorriem para ninguém e não veem aqueles que sorriem para eles. Não veem o Cristo, não veem o quanto o ser real sorri a cada um, mesmo aqueles que acreditam que estão aqui separados, idolatrando o ser, uma coisa que nem sequer tem vida como sendo seu ser. A Isabela levantou a mão. Ing, por que Jesus fala que eles ficam felizes na escuridão do corpo? Ah, deixa eu ver. No 6, no 6. No vive em segredo, né? Assim, porque quem se identifica com a idolatria, ele se identificou por escolha própria, porque ele preferiu isso. Lá naquela consciência de separação de Deus, ele preferiu fugir de Deus a ver a realidade do Espírito Santo. Então, ele fica feliz quando ele consegue fugir de Deus, e ele se esconde na escuridão do corpo. Ele se esconde no corpo e fica feliz por ser um corpo. Quem que se identifica num corpo quer deixar o corpo? Ah, tá. Não que ele está Então, feliz no relacionamento. ele fica feliz que ele é uma identidade dentro de um corpo. Está totalmente equivocado o que ele é. Acredita que é um corpo. E busca isso, está feliz nisso. Não quer voltar a ser o Cristo, não quer voltar a se identificar com o Espírito, porque está com medo de Deus, porque acredita que afrontou a Deus. Então, ele está feliz quando se identifica num corpo. Achei que era feliz no relacionamento, não, né? Não, feliz por estar fugindo de Deus. Sim. Então, isso os idólatras são. Felizes enquanto estão no corpo e buscam espichar o máximo possível a vida do corpo para quê? Para ter esse lar. Então, é uma infelicidade, então, quando perdem esse lar, esse corpo, sofrem quando perdem essa identificação com o corpo, quando perdem o corpo, e ficam felizes quando se escondem nisso. Então, a mente equivocada, que está com medo, ela tem essa reação. Obrigada. No 4. O amor não tem templos escuros onde mistérios são mantidos na obscuridade e escondidos do sol. Então, na verdade, o corpo para nós é o nosso templo do ego, é o templo onde o ego diz que a nossa vida está dentro do corpo. Mas o amor, ele não tem um templo escuro, o amor não cabe fechado dentro de um corpo. Então, o amor, ele não cabe fechado na obscuridade e escondido. Ele não busca poder, mas relacionamentos. Então, por que Deus se estendeu e nos criou? Por que nós, no céu, somos co-criadores e também criamos? Porque o amor, pelo que ele busca relacionamentos, e para ter relacionamentos, ele se estende. Então, o amor não precisa de poder, ele não busca poder. Só o ego quer o poder, e o ego transfere esse poder ao corpo. E aí parece que quando o corpo nasce e inicia um poder individual, e quando o corpo morre, termina esse poder individual. O ego faz parecer assim. Então, o ego, como idólatra, para o seu templo, para o seu lar, que é o corpo, ele precisa buscar o poder sobre isso. Então, o amor, ele não busca poder. Ele desconhece o poder porque ele é todo o poder, não existe nada além dele. Então, não há sequer esse questionamento de buscar conceituar que seja poder. Mas ele busca o amor, sim, relacionamentos. A alegria do amor está no relacionamento, em dar e receber amor. Esta é a alegria. A mente que dá amor e recebe amor, ela está num relacionamento santo e ela é totalmente feliz. E quanto mais dá, mais recebe, mas tudo que ela dá e recebe sempre é total.
Então, ela cria, mas não porque... Ela acrescenta, mas não porque antes havia falta. Sempre é total e inclusivo. E seus relacionamentos, né, do amor são necessariamente... Não, aqui, o corpo, antes disso, no 3, no 4.3. O corpo é a arma escolhida pelo ego para buscar poder através dos relacionamentos. Então, seu amor busca o relacionamento de mente para mente, de Cristo para Cristo. Aqui, no equívoco, nós temos ao Espírito Santo, para buscar de Espírito Santo a Espírito Santo, no Espírito Santo que está no irmão, e que está em mim, esse relacionamento santo. O ego, o que ele faz? Ele busca o poder através de relacionamentos também, mas dentro do corpo. O ego usa os corpos como um fim para relacionamentos. Então, por isso que ele diz que o corpo é a nossa identidade, e todo relacionamento do ego, ele se baseia em corpos. E seus relacionamentos são necessariamente não santos, pois o que são, ele nem sequer vê. Então, o que um relacionamento é? Que é a extensão de amor, que é dar e receber amor, isso o ego sequer vê. O ego não tem consciência disso. Então, por isso, o único relacionamento que o ego conhece é o relacionamento não santo, aquele onde ele expulsou a Deus, onde Deus não entra, onde só a separação entra. Ele só os quer pelas ofertas através das quais prosperam seus ídolos. Então, por que o ego quer um relacionamento de um corpo através de outro corpo? Para fazer mais corpos, para fazer mais idolatria, para manter o mundo dos corpos em constante crescimento. Assim, o ego cria mais templos a si. O resto, ele simplesmente joga fora, que é o amor que ainda está por detrás daquilo que parece ser o corpo. Quando isso começa a aflorar na nossa mente, o ego joga isso fora, pois tudo que poderiam lhe oferecer é visto como sem valor. O ego só quer a idolatria, ele só quer um lar para si mesmo, ele não quer que nós sejamos felizes no corpo, ele só quer um lar a si, para cultuar a si mesmo, um idólatra que idolatra o próprio ego. Tudo mais ele joga fora, porque não tem valor. Sem lar, o ego busca tantos corpos quanto puder colecionar para neles colocar os seus ídolos e assim estabelecê-los como templos para si mesmo. E não é só corpos humanos ou físicos ou de humanoides, é de animais, é de vegetais, é de todos os planetas, é todo o universo físico, todos os tipos de corpos, sejam estrelares, sejam daqui, sejam corpos unicelulares, toda forma de corpo que limita e que separa, o ego, ele busca isso para quê? Para tornar mais templos a ele mesmo, porque assim ele acredita que venceu a Deus, porque se Deus é unicidade, se Deus é o todo, se Deus é amor, o ego, o que ele poderia ser em oposição? Então ele cria, Deus criou para o templo do seu amor às nossas mentes. O ego faz esses corpos físicos de todas as formas e psicológicas, mas individuais, para ser o seu templo. O templo do Espírito Santo não é um corpo, mas um relacionamento. Então, o pensamento de amor, ou o pensamento que nós tivermos com o Espírito Santo, todo pensamento que a gente tem elevado na mente do Espírito Santo, é um verdadeiro relacionamento. Ali está o templo do Espírito Santo. É ali que o Espírito Santo estende e acolhe o amor de Deus. Então, este é o templo do Espírito Santo. Não tem nada a ver com o físico ou com a identidade separada. É no relacionamento. É ali que o Espírito Santo acolhe e estende amor e cria amor.
O corpo é uma mancha isolada, feita de escuridão, uma câmara secreta e oculta, um ponto diminuto de mistério sem sentido, um invólucro sem significado, cuidadosamente protegido, mas que não esconde nada. Então, o corpo conforme o ego vê. É tudo isso que nós acabamos de ver. Então, quando nós acreditamos que nossa mente depende do nosso corpo, ou que a identidade nossa real está junto com o corpo, é isso que nós estamos colocando como nosso templo. Ao invés de ser na mente, no lar do Espírito Santo, nosso templo, ou na mente, que consegue ter o relacionamento, porque todo relacionamento é da mente, e se não é da mente, não é relacionamento, corpos não se relacionam, o ego não se relaciona. Aí o ego diz, sim, mas eu me comunico, eu falo de um corpo para o outro. Mas isso não é comunicação, porque o ego, ele traz o especialismo, a separação. O que separa não é um verdadeiro relacionamento, é apenas uma pobre imitação de relacionamento. No 5.3, aqui o relacionamento não santo escapa à realidade e busca migalhas para manter-se vivo. Então, o relacionamento não santo, tanto é que ele precisa de um corpo para acontecer. Desaparece o corpo, nós perdemos aquilo que parecia ser uma comunicação dentro do ego. Então, o ego, ele busca o relacionamento na idolatria para ele parecer vivo. Ele quer arrastar os seus irmãos para cá, mantendo-os aqui em sua própria idolatria. Então, a mente dos irmãos, o ego quer arrastar para dentro dos corpos e mantê-los ali como seus idólatras. Aqui ele está a salvo, porque aqui o amor não pode entrar. Novamente, o amor não pode se limitar. O amor não pode entrar em algo limitado e perder a característica de estar em contato com o todo. Isso é impossível. Então, se o corpo limita a consciência, então o amor não pode entrar ali. Não na forma como o ego diz. Por isso que o ego, ele se sente 100% seguro quando ele está com a consciência presa num corpo. Por isso que o ego dá tanto valor àquilo que, para nós, para o Espírito Santo, é apenas um instrumento de comunicação temporária, que é o corpo. Para o ego, é vida. Para o Espírito Santo, é um instrumento temporário, necessário enquanto a mente está sendo curada das suas falsas crenças. O Espírito Santo não constrói os seus templos aonde o amor nunca pode entrar. Iria ele, que vê a face de Cristo, escolher como seu lar o único lugar em todo o universo onde ela não pode ser vista? Então, quem vê o corpo não vê a face de Cristo. E, novamente, não estou falando da vista física, estou falando da vista do conhecimento. Quem acredita que o irmão é um corpo, e independente do que os olhos mostram, porque a sala de aula sempre vai mostrar um corpo, mas na mente sabemos que isso não é um irmão, isso é apenas um instrumento de comunicação. Então, na mente, quem iria o Espírito Santo dar uma identidade onde o Cristo não pode ser visto? Então, quem vê um corpo não vê o Cristo. Quem vê o Cristo no irmão, ou quem sabe que o irmão é Cristo, ele também sabe que o irmão não é o corpo físico que está atendendo temporariamente ao irmão como sendo um instrumento de comunicação. A comunicação verdadeira é na mente, mas enquanto essa estiver obliterada para nós, o Espírito Santo consegue, então, usar do corpo para intermediar essa comunicação, mas não confundir o corpo com isso. Então, quem acredita que o corpo é a realidade, quando o corpo é retirado, ele sofre pela perda. Mas na verdade,
essa perda é só da idolatria, nunca do ser real, porque o ser real nunca foi o corpo. A vida, ela não inicia com o nascimento do corpo, ela não termina com o fim do corpo. A vida, ela é ininterrupta e ela é como Deus a criou, porque a vida é sinônimo do amor, só a vida no amor. Então, aqui, repetindo, então, os corpos, eles recebem, eles conseguem aceitar ou receber a vida, por isso que parecem vivos, mas eles não conseguem se estender a si, dar a si, por isso que não é o reino de Deus. E por isso que o Espírito Santo nunca faria o seu templo dentro de um corpo, embora ele possa dar uma nova função para o corpo, para nós, uma função santa, já que o ego deu uma função não santa ao corpo. Não podes fazer do corpo o templo do Espírito Santo, e ele nunca será a sede do amor. O corpo nunca será a sede do amor. Esta ainda é no espírito, na mente que serve o espírito. Ele é o corpo, ele é o lar do idólatra e da condenação do amor. Pois aqui o amor se faz amedrontador e a esperança é abandonada. Então, quem idolatra o corpo tem medo do amor, porque sabe inconscientemente que se optar pelo amor, o corpo deixa de ter serventia. Quando o relacionamento é tornado completo novamente, não há mais necessidade de um instrumento de comunicação, porque daí a comunicação já é restabelecida completamente. Mas se eu acredito que o corpo é o meu templo, é a minha identidade, então eu tenho medo de não precisar mais do corpo. Então, por isso que quem é idólatra é amedrontador e sem esperança. Mesmo os ídolos que são adorados aqui estão envoltos em mistério e mantidos à parte daqueles que os adoram. Então, aqueles que adoram, que amam o ser físico, mesmo esse relacionamento ainda não é de puro amor, ainda é repleto de mistérios, de medos, de dúvidas, de exigências de reciprocidades, de uma série de pensamentos que não são amorosos. Ou seja, ainda são repletos de medo. Esse é o templo dedicado à negação dos relacionamentos e da reciprocidade. Então, o relacionamento através de corpos nunca é dar e receber ao mesmo tempo. Então, não há reciprocidade. O idólatra até aceita amor, mas ele não oferece amor. Não há reciprocidade. Aqui é o mistério da separação, percebido no temor e mantido na reverência. Reverenciar ao corpo, cultuar ao corpo, apenas mantém a separação em existência, em evidência. O que Deus não quer que seja, aqui é mantido a salvo de Deus. O que Deus não quer? Que seu filho não saiba do amor que ele é. Deus não quer isso. Deus quer que seu filho saiba quem ele é, que ele viva no amor que ele é. Então, aquilo que Deus não quer que seja, Deus não quer um filho separado, à mercê do amor. Então, isso que Deus não quer, esse filho à mercê do amor, isso é salvo de Deus, isso é salvo na idolatria. Mas o que não reconheces é que aquilo que tens medo no teu irmão e não queres ver, é o que faz com que Deus pareça amedrontador para ti e continue sendo um desconhecido. Então, se eu quero manter ainda meu irmão como um ser separado, como um idólatra, eu estou tornando o próprio Deus, que é minha razão de vida, que é minha fonte de vida, eu estou mantendo esse Deus amedrontador e um completo desconhecido. É impossível conhecer a Deus se eu tiver a minha mente voltada, a minha vontade voltada para a idolatria. Aí Deus é um desconhecido, e de desconhecidos é necessariamente tudo que é desconhecido é amedrontador, porque não sabemos o que esperar
de algo que é desconhecido. Os idólatras sempre terão medo do amor, pois nada os ameaça tão severamente quanto a aproximação do amor. Nada ameaça mais acabar com o pensamento de idolatria do que voltar o pensamento à essência do amor. Porque no amor, a atração da idolatria se desvai totalmente. Porque ninguém, na alegria e na graça do amor, quer uma prisão. E a idolatria é uma prisão que só fere e tem medo. E ninguém dentro do amor a quer. Por isso que os idólatras têm tanto medo do amor. Eles reconhecem que no amor a idolatria perde a sua atração. Deixa que o amor se aproxime deles e não vejas o corpo. Como o amor certamente fará, e recuarão no medo, sentindo o fundamento aparentemente firme do seu templo começar a tremer e ruir. Então, basta o amor de Deus se aproximar do idólatra e eles recuam, eles fogem do amor. Basta que um lampejo de verdadeiro amor passe pela sua mente e eles, por um instante, percebem o quanto aquilo que idolatravam não é o seu ser. Quando isso acontece e eles percebem esse instante, os idólatras, eles recuam imediatamente e fogem do amor, não da idolatria, porque eles reconhecem que se eles não fizerem isso, eles fatalmente largarão aquilo que era objeto da idolatria, que era o corpo. E eles temem por isso. Eles sentem que o seu templo, que na presença do amor, o corpo se desvanece. Por isso que eles temem, e se o corpo é o seu templo, esse templo começa a tremer e ruir. Irmão, tu tremes com eles. Cada um de nós que ainda tem essa identificação com o corpo, e nós estamos aqui aprendendo a corrigir esse pensamento, mas por enquanto nós ainda trememos com esse pensamento, nós ainda temos medo de Deus. No entanto, o que temes não é senão o arauto da liberação. Nós vimos na aula passada sobre os arautos da salvação, da eternidade, os arautos da eternidade, os proclamadores. Aquilo que nós mais tememos de perder aqui, que é a nossa identificação, enquanto nós acreditarmos que somos corpos, na verdade, quando nós olharmos com olhos abertos, ou seja, com o Espírito Santo, quando olharmos para o corpo, para isso, nós vamos ver que saber que o corpo não é a nossa identificação é um arauto da liberação. É assim que a mente vai se liberar da idolatria. É assim que ela vai abrir espaço para o conhecimento voltar de novo à consciência. Porque ela está consciente de equívocos. Para ela voltar a estar consciente do Cristo que ela precisa largar desse equívoco. Esse lugar de escuridão não é a tua casa. Então, é isso que o ego diz que é a nossa casa, que é o corpo, tanto físico como psicológico, astral, e todas as infinidades de separação de níveis de corpos que o corpo etéreo e tudo mais que o ego tem aqui, todos os níveis, nada disso é a nossa casa. O teu templo não está ameaçado. A nossa mente, o ser que nós somos, o relacionamento real não está ameaçado. Já não és mais um idólatra. O propósito do Espírito Santo está seguro no teu relacionamento e não no teu corpo. Então, no relacionamento santo é que nós estamos seguros. E o relacionamento santo, ele é mental. Ele acontece na mente, embora ele possa se refletir e realmente se reflita para dentro do sonho aqui, para dentro do comportamento. Mas o comportamento é só do corpo e é reflexo do que passa na mente. Então, a mente que serve ao amor, ela já não concebe mais ataques. E aí, no comportamento, muda tudo, já não há mais ataques também, quando a mente está corrigida. Mas a mente jamais faz
a, a confusão de nível, de se identificar com o instrumento de comunicação, que é o corpo e seus comportamentos. Então, continuando com o Espírito Santo, né, ele está seguro, o propósito do Espírito Santo, que é nós voltarmos a lembrar do nosso ser, isso está seguro no relacionamento e não no corpo. Tu escapaste do corpo. Então, quando Jesus ressuscitou, a ressurreição, ele é a volta da consciência da mente. Isso é ressuscitar. E não tornar a dar vida a uma coisa morta, que é um corpo que aparentemente deixa de ter vida, ir lá impor as mãos e fazer esse corpo andar de novo. Isso não é ressuscitar. Ressuscitar é voltar à mente, que é o que Jesus fez, é o que todos os despertos passam por isso, e todos passarão. E nós estamos aprendendo a buscar isso. Onde estás, o corpo não pode entrar, pois o Espírito Santo lá estabeleceu o seu templo, a mente. A mente é atemporal, ela está fora do espaço e do tempo, ela está na eternidade de Deus. Então, na eternidade de Deus, um corpo não pode entrar. O limitado não pode entrar no ilimitado. O espaço e o tempo não podem entrar no atemporal. O passado, presente e futuro não podem entrar no que é eterno, no que é o imutável não pode entrar no que é constante. O mutável não pode entrar no imutável, no que é constante. No 8, não há ordem alguma nos relacionamentos. Então, todos são completos, porque o relacionamento de amor é que nem um milagre, sempre é total. Não há ordem. Só o ego que tem, como o ego é tudo diferenciado, o ego tem relacionamentos desde aqueles mínimos que a gente viu uma vez na vida, teve um pensamento, ficou sabendo, àqueles que ele estabelece para toda a vida do corpo. Então, o ego tem relacionamentos de tudo que tamanho, duração, espaço, intensidade. O amor, ele não tem ordem alguma, ele sempre é completo, porque ele sempre é total, nunca é parcial. São ou não são os relacionamentos? Ou é um relacionamento, e aí é de amor, ou aquilo que o ego quer fazer passar por relacionamento, mas que é parcial, na verdade não é relacionamento. Aqui, isso Jesus é intransigente, não há como abrir exceção. Ou é relacionamento ou não é. E o mundo foi feito pelo que não é relacionamento. A separação veio do não relacionamento. O relacionamento, ele só pode acontecer na mente certa do Espírito Santo. Então, o que é um não relacionamento? É um estado de isolamento que parece ser o que não é. Então, aqui as coisas parecem ser relacionamentos, parece que há comunicação quando eu falo com alguém e esse alguém diz que compreendeu e segue essa ordem, mas isso não é um relacionamento, só parece, mas não é a completeza, não é extensão de amor, aceitação e doação do amor. Nada mais do que isso, ele só parece, mas não é, só isso. No instante em que a ideia louca de fazer com que o teu relacionamento com Deus não fosse santo pareceu ser possível, todos os teus relacionamentos tornaram-se sem significado. Então, no instante, lá, naquela ideia longínqua, naquele primeiro pensamento lá na mente, de fazer um relacionamento além de Deus para lhe oferecer, embora tenha sido feito totalmente na inocência, mas a partir daquele instante que nós achamos que fizemos isso, todos os relacionamentos ficaram sem significado, porque perderam a característica de serem totais, perderam a característica de serem dados ao todo e de receberem de todos de volta, como é o relacionamento do céu.
Nesse instante não santo, naquele único pensamento separador, nasceu o tempo e os corpos foram feitos para abrigar essa ideia louca, dando-lhe a ilusão de realidade. Então, o ego fez um mundo separado. Essa ideia fez um mundo separado. A esse mundo separado, ao poder desse mundo separado, nós chamamos de ego. E o ego, para dar realidade para isso, que é impossível ser real, criou não, fez. Porque criação é só de Deus, porque criação é imutável. Fez um mundo dos corpos, fez um mundo físico, e assim, ele trocou a ilusão pela realidade. E assim ela pareceu ter um lar que se manteve por um pequeno espaço de tempo e sumiu. Aquela ideia separadora. Aqui, novamente, a metafísica do curso, que diz que tudo já acabou. Nós só estamos revivendo, instante a instante, aquilo que ocorreu naquele único instante. Então, a ideia de não relacionamento, ela pareceu ter um lar. E o ego era esse lar. E o ego fez um corpo, só que isso tudo aconteceu, tudo num único instante e sumiu. Pois o que poderia abrigar essa ideia insana contra a realidade, a não ser por um único instante? Então, como que é possível para nós, então, aqui parecer que existe um mundo físico há trilhões de anos? O tempo não é real. Não existe há trilhões de anos. Existe um único instante em que ele pareceu existir, e dentro desse instante foi feito o tempo e o espaço com a ilusão de parecerem bilhões de anos. E a nossa consciência foi fragmentada de tal modo que ela fique ciente de tão pouco desse único instante que de tudo que ela não está ciente parecem ser esses bilhões de anos. Ela só está ciente de uma diminuta parte desse tempo. E é tão enganador que nos parece que dentro aqui do tempo e do espaço é que é a realidade. E aqui na metafísica nós estamos aprendendo o quanto isso é enganador, o quanto isso é um auto-equívoco. E o mais triste de tudo é que nesse auto-equívoco, para ele parecer ser real, nós pagamos o preço da consciência do relacionamento santo. E o relacionamento não santo tem esse poder de nos ferir. Esquecemos do amor, da alegria do céu e buscamos um objetivo fadado totalmente ao fracasso e sempre ao fracasso, que é buscar a paz e a alegria dentro do relacionamento não santo, ou buscar segurança num relacionamento não santo, ou buscar segurança dentro de alguma coisa física, porque tudo que é físico é falível, assim como veio a aparecer que existe de um único instante para o outro, num sopro só pode desaparecer. Quem passou por alguma tragédia de familiar ou de amigo sabe o quanto o corpo, que é o máximo que o ego nos oferece como segurança, como nosso lar, pode ser arrebatado de um instante para o outro. Basta um acidente fatal de um instante, basta um segundo para ser arrebatado. Então, como que uma coisa tão frágil, tão mutável, poderia conter o poder de Deus, o ilimitado, o imutável? Então, realmente, isso que o ego nos oferece como sendo nossa identidade é apenas uma idolatria da mente, não é o nosso ser. No 8, no 9, os ídolos têm que desaparecer e não deixar nenhum vestígio de sua passagem. O, o instante não santo do seu poder aparente é frágil como um floco de neve, mas não tem a sua beleza. Então, tudo que nós, por mais que nós idolatremos aqui no mundo, sempre pode nos ser tirado. Daí a razão do medo, da insegurança, da depressão da mente.
quando ela acredita que o ser é o corpo, porque ele pode desaparecer de um instante para o outro, ele pode ser arrebatado. Então, aparentemente, a vida num corpo é tão bela, como ele diz aqui, como como um floco de neve, mas não possui a sua beleza. Na verdade, não tem nada de bonito em algo que cause sofrimento. É esse substituto que tu queres para a bênção eterna do instante santo e sua beneficência sem limites? Então, é esse relacionamento com essa idolatria no lugar do instante santo, no lugar do relacionamento do Espírito Santo. É isso que nós queremos? Trocaríamos nós o relacionamento santo que o Espírito Santo oferece para nós termos com o nosso irmão, em lugar de ter esse relacionamento do ego, esse relacionamento fragmentado? É a malevolência do relacionamento não santo, aparentemente tão poderosa, tão amargamente mal interpretada e tão investida de falsa atração. O que preferes num lugar santo do que te oferece paz e compreensão? Então, ainda nós queremos as falsas oferendas do ego em lugar das oferendas libertadoras do Espírito Santo? Será que ainda vamos relutar em aceitar só o Espírito Santo na nossa mente e ainda querer os oferecimentos do ego? Olhando agora com a mente aberta, o que o ego nos oferece? Qual é a segurança que há na fragilidade? Onde que a paz pode reinar, onde a dor pode entrar? Então, será que nós ainda preferimos ao ego do que ao Espírito Santo na nossa mente para ser o nosso guia, só porque o ego nos diz que nós temos uma identidade própria se nós estivermos com ele? E o ego diz que no Espírito Santo a identidade própria desaparece? E desaparece mesmo, mas a identidade não desaparece, só a própria. A identidade de Cristo retorna à consciência quando nós vamos ao Espírito Santo. Isso o ego não conta. Então, o ego ameaça que nós vamos desaparecer se nós deixarmos a ele. Mas o que vai desaparecer é aquilo que o ego disse que nós somos. E, ao contrário disso, nós vamos lembrar da nossa realidade em Deus, da nossa consciência como Cristo, como Filho de Deus, como ser imutável. É isso que retornará à nossa mente quando nós largamos da idolatria do ego, dos pensamentos do ego. Então, seguindo aqui no 9.5, então, deixa de lado o corpo e o transcende em quietude, erguendo-te para dar as boas-vindas ao que realmente queres. E aqui Jesus não está dizendo para assassinar ou cometer suicídio ao corpo. Deixar mentalmente a identificação do corpo como sendo nosso ser. Isso significa deixar o corpo. Não é como alguns estudantes iniciais me dizem do curso, então eu posso me matar porque o corpo não é a minha realidade. Isso ainda é ataque. Isso, enquanto eu acredito que eu sou um corpo. Então, deixar, como ele diz aqui, deixa de lado o corpo e transcende em quietude. Aonde está a quietude? Não é na forma física que ela é barulhenta, a quietude está na mente, nos pensamentos. Deixa aquele pensamento que se confunde com o teu instrumento de comunicação, que é o corpo. O corpo ainda tem utilidade para nós, o Espírito Santo ainda o necessita, porque a nossa mente ainda está limitada à crença de que nós somos ele. Então, o Espírito Santo precisa do corpo para nos ensinar, que é a única voz que nós ouvimos ainda, por enquanto. Então, deixar o corpo de lado é deixar a identificação do reconhecimento mental. Lógico que no comportamento e no físico nós ainda precisamos ser o corpo, e tanto é que o Espírito Santo sabe disso e ele abençoa o corpo e todos ao seu redor, e dá tudo que o corpo necessita, inclusive a saúde que ele necessita, o Espírito Santo quer oferecer, enquanto o corpo é visto pelo que ele realmente é, e não confundido com nossa identidade, e apenas como algo útil
para nós voltarmos à sanidade. Então, isso é deixar o corpo e transcender, não é no comportamento, é no reconhecimento mental. No comportamento, vamos ainda funcionar através do corpo, e agora de maneira assertiva, e agora sem o corpo ferir a mente, porque a mente não está dando uma função para o corpo que o corpo não tem. E aí, o corpo serve à mente, erguendo-te para dar as boas-vindas ao que realmente queres. Nós queremos de volta a consciência do céu, porque a paz, a plenitude, o estado de graça, a alegria, o reino da totalidade nos pertence como herdeiros de Deus, mas esse reino está no céu. Então, enquanto nós dermos boas-vindas de volta à lembrança de quem nós somos, o corpo tem ainda utilidade para nós. E do seu templo santo, não olhes para trás para aquilo de que despertaste. Então, não olhes para trás para aquilo que o corpo parecia te oferecer. As alegrias do corpo, as bem-aventuranças do corpo, a vida do corpo. Apenas o corpo ele passa a ser neutro. Tudo que ele oferece ainda é útil na medida que oferecermos ao Espírito Santo. E só isso. Por isso, não olhar para trás, para aquela miséria que o ego chamava de alegria, para os apetites, para os desejos, para as vontades isoladas dentro de um corpo e que, na verdade, só nos feria. É que, em comparação com a dor maior da mente, pareciam alegrias, mas nunca nos fez felizes de fato. Então, não olhar para trás, não querer voltar a se identificar com o ego novamente, permanecer na alegria do Espírito Santo, pois nenhuma ilusão pode atrair a mente que as transcendeu e as deixou para trás, muito, muito atrás. Então, nenhuma ilusão mais tem atração. A ilusão só tem atração enquanto eu quero fugir de Deus. No momento que a mente não está mais se sentindo culpada, ela não quer mais fugir, ela quer retornar a essa alegria do céu. E aí, ela não tem mais saudade nenhuma do que ela deixou para trás, da ilusão egóica que ela deixa para trás. O relacionamento santo reflete o verdadeiro relacionamento que o Filho de Deus tem com o seu Pai na realidade. Então, o relacionamento santo, que é o relacionamento especial corrigido pelo Espírito Santo. O relacionamento não santo que eu tenho aqui com o meu irmão, quando eu ofereço ele ao Espírito Santo, o Espírito Santo purifica esse relacionamento. E ele salva só o que é a parte amorosa dele. Então, ele se torna santo. E esse relacionamento santo que eu tenho com o irmão, ele reflete o próprio relacionamento que nós temos no céu com Deus, que o Cristo tem em Deus. Então, aqui no sonho, o máximo do céu que eu consigo ter é permitir ter um relacionamento santo com o meu irmão. Isso corresponde ao no céu, o relacionamento de Cristo e com Deus. O Espírito Santo descansa dentro dele, do relacionamento santo, na certeza de que durará para sempre. Então, o relacionamento santo, ele não tem fim, ele é como a criação de Deus. Então, aqui, quando nós acessamos o relacionamento santo, é como um instante santo, e nós voltamos ao ego, e depois vamos de novo ao relacionamento santo, na verdade, nós estamos acessando novamente o mesmo relacionamento santo. Só há um relacionamento santo porque ele é completo, porque ele é eterno. Então, por isso que ele, na verdade, durará para sempre. Nós é que precisamos ainda escolher vivenciar ele para sempre. Seu fundamento firme é eternamente mantido pela verdade e o amor brilha sobre ele com um sorriso gentil e a bênção terna que oferece aos seus. Então, o relacionamento santo é a forma de trazer bênçãos para o sonho aqui e para tornar felizes aqui nos sonhos que choram. Como Jesus diz, trazer
O relacionamento santo é como a chuva regeneradora que traz vida ao deserto. O mundo do ego é o deserto. Tudo aqui foi feito com espinhos e para ferir. O relacionamento santo é a chuva que regenera, que traz a vida de volta, que traz a alegria e as cores de volta à vida. Então, o mundo real, o sonho feliz que o Espírito Santo oferece, é aquilo que era um deserto e agora foi regado pelo Espírito Santo. Então, isso é um mundo feliz. Aqui, o instante santo é trocado alegremente pelo instante santo, no qual a reciprocidade é segura. Então, aqui, no relacionamento santo, acontece o instante santo, onde o dar e receber, eles acontecem ao mesmo tempo. Então, mesmo que no comportamento meu irmão não saiba nada disso, mas no relacionamento santo da mente, ele oferece de volta o amor e a gratidão ao amor que eu ofereço a ele. É o amor que responde à minha mente. Por isso que não há mais medo no relacionamento santo, porque não há mais como ferir, porque o único que responde na mente do irmão é aquele a quem acionei. E se eu acionar o relacionamento santo e o Espírito Santo no irmão, é este que vai responder a mim, e não mais o ego. Então, se no ego ninguém está seguro, no Espírito Santo ninguém pode estar inseguro, porque o Espírito Santo contém a dádiva da segurança, porque ali não há mais medo, não há mais ataques, porque tudo é reconhecido como a si mesmo. Aqui, o caminho para os relacionamentos verdadeiros está gentilmente aberto, através do qual tu e teu irmão caminham juntos, deixando o corpo para trás com gratidão e descansando nos braços eternos. Os braços do amor estão abertos para vos receber e vos dar paz para sempre. Então, aqui, a volta da consciência, a cura da mente é completada e tudo o que é doentio é deixado para trás. E a ideia de que o irmão seja algo separado e algo a ser odiado é deixado para trás, e esse pensamento o irmão tem para conosco e nós para com o irmão. Então, aqui, e quando isso, e só isso estiver na nossa mente, quem precisa ainda da limitação de um corpo? Aí nós estamos prontos para deixar para trás esse instrumento de comunicação. Ele não se torna mais necessário, porque a mente finalmente está aberta, a consciência está aberta, a vista enxerga o todo. Quem precisa de algo limitado quando está em comunicação com o todo? Então, esse é o retorno da sanidade da mente. O corpo é um ídolo do ego. A crença no pecado que se fez carne e então se projetou para fora. Então, a crença de que nós nos separamos de Deus e por isso pecamos. E agora, a ideia do pecado de fugir de Deus e achar um esconderijo, esse esconderijo, esse único lugar onde Deus não pode entrar, porque ele é limitado e Deus é ilimitado, é o corpo. Por isso que é o ídolo do ego. O ego fez o corpo. Deus jamais faria algo limitado e pequeno para seu filho, que é tão eterno e constante e total quanto ele. Deus não é um corpo, o seu filho não é um corpo. Então, o ego, em oposição a Deus, é que fez o corpo. Isso produz o que parece ser uma parede de carne em torno da mente, mantendo-a prisioneira em um ponto diminuto no espaço e no tempo, devedora para com a morte e tudo que lhe é dado apenas por um instante, no qual suspirar, se lamentar e morrer em honra ao seu patrão. Então, o ego exige o sacrifício da morte em honra a todos aqueles que o seguem. Então, o ego dá o corpo e o corpo serve como uma cerca
que limita um pedacinho da mente. Por que o corpo parece ter vida? Esse poder é retirado da mente do poder de Deus, é limitado, e agora parece que esse ponto diminuto, que está preso no espaço e no tempo, que tem consciência só de alguns, no caso dos humanos, de alguns anos de vida, e de todas as formas de vida de corpos, todas elas têm seus ciclos de nascimento e de morte, que é onde eles parecem estar vivos, que eles vêm do nada, e depois desse ciclo acabar, eles voltam ao nada. Isso é a idolatria do corpo. Então, jamais que Deus poderia ser um Deus de amor e querer isso para si mesmo, querer isso para seu filho, que é extensão a si mesmo. E esse instante não santo parece ser a vida. É o que parece aqui no mundo. Isso é a vida aqui no mundo. Um instante de desespero, uma diminuta ilha de areia seca, sem água e estabelecida de forma incerta no esquecimento. Então, hoje sabemos da nossa consciência, da nossa existência daqui. Quem que sabe dos corpos que já deixaram de ser, ou dos que virão? Então, assim como esses estão no esquecimento, o nosso também, dentro do ego, entrará no esquecimento. É a única coisa certa que o ego nos oferece. A morte é a única coisa certa que o ego oferece. Então, isso é um instante não santo. Esse é o mundo não santo. Aqui o Filho de Deus para por um breve momento para oferecer a sua devoção aos ídolos da morte e então seguir adiante. Então, ele para por um instante, ele parece que ganha vida dentro de um corpo, até que a vida dentro desse corpo para, e aí ele segue adiante buscando outro corpo, e outra vez para de novo. Então, isso parece ser o que o Filho de Deus está fazendo aqui. E aqui ele está mais morto do que vivo. Então, a única parte viva dele, que é ainda a presença do Espírito Santo na mente, ele está tão pouco consciente que ele está na maior parte do tempo morto, porque a cada vez que a mente está identificada com o ego, na verdade ela está morta. Mais morto do que vivo. Entretanto, é também aqui que ele faz novamente a sua escolha entre a idolatria e o amor. Então, isso Jesus não cansa de repetir também. Nós temos que partir da onde que nós pensamos que estamos. Então, nós pensamos que estamos aqui nesse mundo idólatra. Então, é daqui que nós temos que aprender a fazer novamente a escolha pelo amor, reconhecendo que estamos na idolatria e que não queremos mais isso, porque isso só fere o nosso ser. Nós queremos de volta a alegria do nosso ser, e não aquilo que nos fere. Aqui lhe é dado escolher entre passar esse instante pagando tributos ao corpo, ou permitir que lhe seja dada a liberdade em relação a isso. Então, a consciência, quando ela volta a estar ciente da mente total do Cristo, isso simples é tão grande, é tão maravilhoso, que ela não vai mais querer o limite diminuto que o corpo lhe oferecia. Então, é aqui que ela tem a liberdade de escolha, na mente, entre estar livre e ser uma mente de Deus, lembrar-se do Cristo, ou escolher novamente a idolatria e ir para esse aprisionamento que só fere. Aqui ele pode aceitar o instante santo que lhe é oferecido para substituir o não santo que escolheu anteriormente. Então, é isso que o Espírito Santo tem guardado para nós. Ele, para cada instante não santo que nós estamos revivendo, o Espírito Santo tem um instante santo. Para cada instante santo, nós podemos, reconhecendo que é um instante não santo, e eu não quero mais um instante não santo, eu posso escolher o instante santo do Espírito Santo em cima da mesma situação. Isso é a nossa jornada de volta aqui.
E aqui ele pode aprender que relacionamentos são a sua salvação e não a sua perdição. Então, o ego, ele coloca a dor dentro dos relacionamentos, porque ele coloca o medo, o afastamento, o ataque, a, o próprio relacionamento com o corpo, ele acaba em morte. Então, o ego, assim como o ego coloca no relacionamento não santo toda a sua insanidade, o Espírito Santo coloca no relacionamento toda a sanidade, toda a cura, toda a volta da consciência de quem nós somos. Tu que estás aprendendo isso, podes ainda estar amedrontado, mas não estás imobilizado. Jesus compreende que nós, como aprendizes, nós ainda estamos naquela fase, mas será que pode ser isso? Tem uma parte ainda que duvida, é tão bom que duvida disso, que não consegue ainda se entregar. Então, nós podemos estar amedrontados disso ainda sim, mas não imobilizados. Ninguém pode dar com desculpas que não tem poder para escolher. Nós estamos livres, amedrontados, sim, mas não imobilizados. O instante santo agora é de maior valor para ti do que o que parece ser a sua contraparte não santa. E aprendeste que realmente só queres um dos dois. Essa não é hora de tristeza. Talvez confusão, mas dificilmente desânimo. Tens um relacionamento real e ele tem significado. Então, nós podemos, como aprendizes, como estudantes do curso, podemos ainda nos ver na dúvida, podemos achar que ainda não está funcionando totalmente, mas nós não estamos inoperantes. Cada um pode, em cima do instante não santo do ego, escolher ver novamente o instante santo do Espírito Santo. E é esse instante santo que vai trazer a correção. É esse que vai nos trazer a certeza. Não é nós que fizemos a salvação para nós. Nós somos os doentes, nós somos aquele que precisa da salvação. O Espírito Santo fez a salvação. É dele o plano da restauração da sanidade da nossa mente. E nós ainda somos livres, apesar de ainda podermos estar confusos, ainda podemos estar com medo, mas não desanimados, porque nós podemos escolher pelo instante santo, porque isso é um relacionamento real. E dentro do instante santo, o relacionamento tem significado. No instante não santo, nenhum relacionamento tem significado, porque assim que ele dá, ele tira. Assim que ele pode parecer num instante bom, no outro ele pode nos agredir. Então, no relacionamento não santo, tudo é instável, tudo é insegurança, mas nós ainda podemos, em cima desse mesmo relacionamento, não precisamos tirar o relacionamento. Precisamos tirar o não santo do relacionamento e permitir que o Espírito Santo seja o doador desse relacionamento. E aí ele automaticamente vai se tornar santo. E aí é que vem a dádiva da liberação, no instante santo. Então, isso nós temos poder de fazer. E isso o ego não consegue nos amordaçar, de modo que não possamos fazer isso. Todos estão ainda livres para fazer isso. Escolher o instante santo do Espírito Santo em lugar do instante não santo do ego. Falando ainda do relacionamento no 12:6, ele é como teu relacionamento real com Deus, assim como coisas iguais se parecem entre si. Então, o relacionamento santo aqui com o irmão, ou seja, ver através do Espírito Santo a mente certa do irmão, se comunicar mentalmente de Espírito Santo a Espírito Santo com o irmão, isso é igual, ou corresponde, é a parte que corresponde aqui
na ilusão ao relacionamento real de Deus e seu Filho no céu. Então, a contraparte aqui, já que aqui a mente ainda está ciente de separação, não é ainda a volta do conhecimento total. Então, ainda não é o céu. Mas aqui ainda é limitado, mas o pouco que o limite mostra, ele é igual ao céu. Então, no relacionamento santo com o irmão, está o reflexo do relacionamento santo de Deus com o seu Filho no céu, de Deus e o Cristo. Entre si no 7, a idolatria ficou para trás e não tem significado. Então, no relacionamento santo, o corpo não tem mais significado como sendo nosso ser. Ele apenas ainda é útil como instrumento de comunicação. Ele tem uma utilidade ainda, e é isso, e enquanto ele for útil, o Espírito Santo o abençoa e cuida de todas as coisas que ele ainda necessita. No entanto, a idolatria, a ideia de que ele é nosso ser, isso é deixado para trás, porque isso não tem significado. Talvez ainda tenhas um pouco de medo do teu irmão, talvez uma sombra do medo de Deus ainda permaneça contigo. No entanto, o que é isso para aqueles a quem foi dado um relacionamento verdadeiro, além do corpo? Então, claro que enquanto estamos aprendendo aqui a nossa verdadeira vontade, a seguir a verdadeira vontade, porque a nossa vontade foi compartilhada por Deus. Então, se Deus quer ser livre, nós também queremos. Então, se nós queremos ser livres, como que nós vamos querer ser aprisionados do ego? Mas enquanto estamos confusos, então nós ainda temos, como ele diz aqui, um pouco de medo, e esse medo ainda se reflete no medo do irmão, porque ainda não temos certeza de que o irmão é o Cristo, ainda temos esse medo dele. E, no entanto, como ele diz, como ele segue aqui, no entanto, o que é isso? O que é esse medo para aquele que vê um relacionamento além do corpo? Então, esse medo simplesmente se desvai, ele vai embora, ele desaparece, ele deixa de parecer que ele existe, ele some. Ninguém mais encontra esse medo quando se volta ao Espírito Santo. É possível que sejam por muito tempo detidos sem olhar para a face de Cristo? Então, quanto tempo nós vamos ainda continuar podendo ser amedrontados pelo ego se nós buscamos ao Espírito Santo? É impossível não ser curado buscando ao Espírito Santo. E é impossível o medo não se desvanecer. E a face de Cristo é ver a inocência no irmão. E quando nós olharmos para a inocência no irmão, tudo aquilo que o ego dizia que ele era, no comportamento, desaparece. E é possível que por muito tempo mantenham a memória do seu relacionamento com o Pai, de si mesmos, e a lembrança do seu amor, a parte da própria consciência. Então, quanto tempo é possível viver na ilusão, uma vez que a mente está corrigida? Por isso que Jesus diz em outros lugares que o mundo real, o sonho feliz, é uma passagem muito rápida, porque como que é possível manter a própria consciência do céu afastada da mente, quando a mente já vê só a santidade, só através do Espírito Santo? Então, é uma passagem muito rápida, um degrau muito rápido para a volta da consciência do céu. Então, só o ego que quer se eternalizar através da ruptura, através da separação, através do relacionamento não santo, é que parece quase sem fim. A volta da sanidade, no instante que nós permitimos que a mente seja curada, é muito rápida e é inevitável. Então, e quando a mente não tiver mais medo, o próprio Deus dará o último passo nosso na volta da consciência de separação para a consciência da total unicidade do céu. Então, por isso que
Jesus nos alegra com essa notícia de que a esperança se justifique. Nós não vamos levar o mesmo tempo que levamos para esquecer de quem nós somos, para lembrar de quem nós somos. Essa volta é muito rápida. E é isso que nós tínhamos aqui para o templo do Espírito Santo. Então, o templo do Espírito Santo é no relacionamento. E o relacionamento ocorre na mente. E a mente é aquilo que ativa o espírito. Ou, se ela quer ser aprisionada, ela dá realidade ao ego. Mas a mente é criação de Deus, é atemporal, é fora do espaço e do tempo. Então, o ego criou um templo dentro do espaço e do tempo. Ele criou uma ideia de templo na mente e projetou para fora, fazendo parecer real. Então, da mente, ele projetou um mundo físico, um Big Bang, um universo para a sua idolatria. O templo do Espírito Santo ainda está na mente e ele acontece nos relacionamentos, porque o próprio Deus só tem significado nos relacionamentos. Sem relacionamento não seria amor, porque amor é vida, e vida ela tem que ser ativa. Então, Deus, no seu relacionamento com o seu filho, está o seu significado, e o nosso significado de quem nós somos está no nosso relacionamento com Deus. O que aqui, no sonho, se reflete no relacionamento santo com o irmão. Por isso que o Espírito Santo, em lugar do relacionamento não santo do ego, ele tem para cada situação um relacionamento santo dele, como contraparte corrigida. Basta nós nos voltarmos na mente e permitirmos que ele seja o nosso guia. Estamos aprendendo a fazer isso. Isso é perdoar o mundo. Isso é liberar a nossa mente. E é isso que nós tivemos, então, para hoje. Nós continuaremos na quinta sobre a consistência entre meios e fim, onde a mente, com o meio do relacionamento santo, ela atinge o fim que nós queremos. O ego também usa o meio da separação para o fim que ele quer, que é a autossobrevivência dele, mas isso é para a quinta-feira. Nós estamos, então, aqui no nosso horário de interação. Eu acho que hoje tivemos pouca, eu acho que a Isabela fez uma interação. Alguém mais, por favor, ou ela? Alguém mais gostaria de colocar acrescentar algo aqui ao nosso estudo? Bom, pessoal, sempre digo, então, quando não há mais necessidades de interação, é porque precisamos guardar na memória e deixar assentar o que nós aprendemos. Então, vou encerrando aqui a nossa aula de hoje, com esse pensamento de que façamos o que Jesus nos trouxe aqui, demos essa boas-vindas nisso no nosso pensamento, pensando sobre isso, permitindo que isso se assente, assim como a poeira se assenta no chão, que o que nós aprendemos aqui, que parecem tantos pensamentos, que é uma única ideia, que isso se assente na nossa mente e que nós, quando necessitarmos, quando formos feridos no relacionamento não santo, que possamos nos lembrar disso e imediatamente nos permitir a parte corrigida do relacionamento santo do Espírito Santo. Que assim seja. Gratidão a Jesus por trazer isso a nós. Só vou encerrar aqui e uma ótima tarde a todos.